Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Dando sequência aos nossos estudos, nas reuniões de quintas-feiras, trazemos o tema hoje do capítulo 4, que é uma afirmativa de Jesus, porque o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas palavras foram proferidas por ele numa entrevista, num encontro com Nicodemos, tido como um sábio, senador dos judeus, que o procurou certa feita, à noite, para fazer-lhe algumas perguntas, e Jesus então o atendeu com todo carinho. E entre elas, Jesus, ao ser perguntado, lhe respondeu: Em verdade eu te digo, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o nosso tema de hoje fala da reencarnação, algo que para o espírita e também para alguns segmentos religiosos existentes não é nenhuma novidade. Aliás, é a base fundamental, cremos nós, da lei divina, porque nada se explica sem a reencarnação, sem se analisar tudo o que nos acontece e acontece em torno de nós. Sem a reencarnação, nós não temos a resposta. Em vão a ciência tenta negar e agora, cedendo um pouco, já se estudam os casos de reencarnação, embora no meio espírita estes estudos já estejam muito avançados, onde existem, inclusive, obras editadas que tratam do assunto, comprovando a veracidade da questão do dogma da reencarnação. Então, para nós é ponto pacífico. Reencarnar faz parte da nossa trajetória evolutiva. E costuma-se fazer uma comparação sobre a escola, a nossa escola da Terra, desde o primário, da simplicidade das primeiras letras, até as mais categorizadas faculdades, universidades, pós-graduação, para aquele que realmente quer conhecer sempre mais. O espírito, que somos nós, reencarnado, tem sede de conhecimento. E isto o faz buscar, explicar o porquê das coisas que com ele acontecem e também com os demais. Então, a reencarnação vem nos trazer as explicações que a razão e a ciência já admite de certa forma. Estamos a caminho de uma confirmação científica para que então isso deixe de ser uma questão de discussão, mas sim algo que deverá ser aceito plenamente, porque só isso, só a reencarnação explica essa nossa trajetória evolutiva, em que, através de cada reencarnação, cada retorno à pátria da Terra ou em outros planetas semelhantes, nós vamos adquirindo o conhecimento que nos impulsionará para novos conhecimentos e assim por diante. E o espírito imortal constrói a sua trajetória, a sua perfeição a cada passo. E sendo as reencarnações parte desse processo. Então eu disse que poderia ser até em outros mundos, porque existem outros mundos. Mas por que razão a criatura que esteve na Terra reencarnada por algumas dezenas de anos, qual seria a razão dela reencarnar numa outra Terra, num outro mundo semelhante? Porque o mundo superior ainda não nos é acessível. Nós não vamos
galgá-lo, não vamos chegar a ele sem passar pelos degraus que são necessários. Também não regredimos, o que significa que é aquela famosa estrada, ou escada, desculpem, de Jacó, onde nós vamos galgando o conhecimento, as virtudes, o apuramento dos nossos sentimentos, o conhecimento, e vamos nos aproximando do projeto divino elaborado para cada um de nós. Isto só é possível através de reencarnações sucessivas. Como é que o aluno adquire a sua promoção, o seu progresso? Frequentando as diversas séries a que o estudo lhe propõe. Também nós vamos fazendo uma escala evolutiva, onde vamos adquirindo em cada uma delas aquilo que ainda nos falta para atingirmos, como eu disse, o projeto divino, porque fomos criados simples e ignorantes, mas com o destino de atingirmos a luz plena, plena do conhecimento, da evolução destinada ao espírito. Então não vamos questionar, ou melhor, não vamos utilizar o tempo tão precioso para discutir com aqueles que não concordam com aquilo que o Espiritismo estabelece. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. É a síntese da doutrina espírita. Então vamos imaginar que na reencarnação nós temos várias situações que nos são propostas para que tenhamos esse processo evolutivo ininterrupto. Nós vamos encontrar, por exemplo, a questão da família. Os laços de família são fortalecidos pelas reencarnações e não seriam fortalecidos, deixariam até de existir se houvesse uma só vida, uma só existência no plano físico. Então vejam que quando nossos entes queridos partem para a verdadeira vida, que é a espiritual, nós mantemos com eles esses laços. Eles não se rompem, porque aqueles que se amam, aqueles que se aproximam sentimentalmente uns dos outros, têm o direito de continuar com eles, ampliando sempre o seu círculo de amizades, de amigos, da parentela, que em certas circunstâncias reencarnam em conjunto, um grupo de espíritos reencarnam numa família, agregam outros espíritos afins, e, enfim, vai se formando um laço familiar, que, na hipótese de uma só vida, esse laço deixaria de existir. Morreu, acabou. Mas para nós espíritas, não. A morte é vista como a saída do espírito do corpo físico, com um estágio no mundo espiritual, onde possivelmente nós nos reencontraremos todos, até que novamente deixemos o lado espiritual e retornemos à reencarnação para dar prosseguimento a este processo de crescimento. Então eu venho, formo uma família, recebo aqueles afins, com eles convivo mais um pouco, e depois eu os deixo, preparo o lugar de cada um deles conforme as afinidades. E nós vamos aumentando este círculo familiar, é tão necessário. Então, a reencarnação fortalece os laços de família, sem dúvida alguma. Então, nós temos também a questão dos limites da reencarnação. Quantas vezes nós iremos reencarnar? Existe um planejamento divino, evidentemente, nada na divindade é por acaso. Nós temos, evidentemente, uma elasticidade para mais ou para menos. Tudo vai depender do nosso esforço, do esforço que fazemos para nos melhorarmos. Se eu tenho uma reencarnação produtiva,
uma reencarnação vantajosa no questão ou na questão e no quesito de conhecimento, de evolução do sentimento, de melhoria da minha maneira de ser, evidentemente eu vou encurtar o número de reencarnações necessárias, mas não deixarei de participar de muitas delas. E existem aqueles que postergam, aqueles que não querem dedicar-se a nada além da vida no corpo físico e cujos pontos, vamos falar assim na linguagem escolar, cujos pontos acabam não sendo suficientes para uma promoção. São aqueles que então repetem o ano, ou seja, voltam ao estágio onde estavam para dar prosseguimento ao seu crescimento espiritual. Então, não dá para fixar um número de reencarnações. Numa reencarnação, nós podemos progredir muito, em outras, quase nada. Mas, como na lei divina não existe uma contagem de tempo, como aqui entre nós, o tempo é o de menos. É ele que conta, na verdade, o tempo contado é o de menos. Mas os acontecimentos, o sentido evolutivo é o que importa. Quando ele vai se dar, quando ele vai se completar, não é uma questão tão importante. A verdade é que, se nós desejamos um mundo melhor dentro de nós, em torno de nós e onde habitamos, nós precisamos nos candidatar, precisamos nos esforçar, precisamos estar preparados para o embate da vida, onde, na verdade, as reencarnações nos propiciam para que o nosso melhoramento se processe. Então, é o que dizem, nós não estamos aqui no planeta Terra numa viagem de turismo. Nós estamos aqui para aprender, para nos aperfeiçoarmos. E como o aprendizado obtido requer uma conduta, é assim que nós vamos nos melhorando para ganharmos a condição de uma nova reencarnação. Então, nós temos essas questões que são de grande importância na questão da reencarnação. Eu gostaria de convidá-los a estudar este capítulo, e não só ele, tudo o que fala sobre reencarnação. A verdade é que nós somos o que somos em cada uma delas. Não há uma vestimenta que nos modifique exteriormente. As mudanças é que vão acontecendo, ou que identificam e vão acontecendo dentro de nós. Uma criatura simples, muitas vezes iletrada ao nosso ver, é uma criatura que traz consigo grandes sentimentos, porque é o espírito que tem esse sentimento. Ele traz esse sentimento de reencarnações passadas, de experiências passadas. Quando nós vemos outros cultos usando de muitas regalias, que na verdade o espírito não faz jus àquele status que a criatura apresenta. Então, o crescimento espiritual, a condição espiritual, o nível espiritual é de cada um, conforme aquilo que foi construído por ele próprio. Então, a reencarnação nos conforta, porque sabemos que esta existência no corpo físico de agora é uma delas, uma entre tantas e tantas, não sabemos qual o número, mas com certeza eu não estou aqui pela primeira vez. Você não está aí pela primeira vez. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já fizemos um carreiro evolutivo significativo através dos milênios que já se passaram. E hoje estamos aqui no estágio em que estamos, que construímos, que adquirimos. E daqui para frente é seguir buscando o melhor no aperfeiçoamento espiritual. Precisamos, de imediato, mudar o nosso foco
porque somos induzidos, quando reencarnamos, a eleger o foco de nossa vida como sendo ganhar dinheiro, ter poder. Mas, se isso não é proibido, evidentemente, não podemos nos esquecer da nossa riqueza, do nosso patrimônio espiritual, porque ele seguirá conosco, garantindo a nossa estadia onde quer que estejamos, os valores que realmente levamos, não os valores que temos aqui. Então, reencarnar é uma grande oportunidade que temos, que a divina justiça nos concede, para, por um lado, reparar algum mal que tenhamos feito, até por ignorância, e, por outro lado, crescer espiritualmente para que nos aproximemos do Pai, que é o grande, é o único objetivo do espírito imortal por ele criado. Então, vamos estudar a reencarnação nos seus mínimos detalhes e entender o porquê eu estou aqui, de onde eu vim, o que faço e para onde vou. E deste onde vou, o que virá depois. Será sempre o processo evolutivo feito aqui na Terra ou então em outras dimensões espirituais. Então, é uma reflexão simples, mas que nos ajuda a entender o que é necessário para chegar a Deus, porque ninguém chegará a Deus sem ter nascido de novo. Não porque isso é uma imposição divina, é porque nós precisamos dela, da reencarnação, para crescermos em direção a Ele. Que Ele nos abençoe e Jesus permaneça conosco.